Oi pessoal, boa noite. Eu fiquei devendo um vídeo para as mamães depois daquela caixinha sobre o armazenamento dos leites maternos, para fazer a utilização do leite materno pelos cuidadores ou os papais quando as mamães não estiverem disponíveis para amamentar, estiverem trabalhando ou estiverem ausentes, né? E aí hoje eu vou falar um pouquinho sobre os materiais utilizados para poder fazer o armazenamento desse leite, como se preparar para armazenar, e numa segunda oportunidade a gente vai falar de como fazer a ordenha desse leite para o armazenamento, tá? Então o que o Ministério da Saúde ele indica pra gente? Hoje eles orientam a gente guardar o leite materno em recipientes de vidro com a tampinha de vidro. O que a gente mais vê a utilização, que a gente vê que facilita muito, até trouxe aqui para vocês, para poder ilustrar um pouquinho mais, são esses recipientezinhos. Esses recipientes, esses vidros, esse por exemplo, ele cabe 180 ml de leite, na verdade ele é de 200 ml, mas geralmente eles pedem para a gente deixar uma margem aí de uns 20 ml a menos da capacidade máxima do recipiente, justamente para não ter risco de extravasar, de perder esse leite, tá? Então você vê que até a demarcação do vidrinho, ele vai só até 180 ml, né? Então, os recipientes eles são de vidros, os indicados, e com as tampinhas de plástico. Aquela tampinha de metal, elas não são indicadas, tá? Eles orientam a gente a fazer a utilização dessas tampinhas de plástico. Outro recipiente muito utilizado que tem no mercado hoje são esses saquinhos. Existem várias marcas desses saquinhos. Essa aqui é uma marca que eu percebo que tem uma aceitação muito grande pelas mamães, que elas falam que não tem risco, eles não perdem a vedação e que é muito fácil de armazenar. Esse daqui também, ele cabe 200 ml, tá vendo? Ele já vem aqui demarcado também. E esses saquinhos, eles são ótimos, porque eles são mais fáceis para guardar, né? Geralmente você tá lá com o freezer cheio e tudo, então você pode guardar na vertical, na horizontal, às vezes num cantinho ali que sobrou, então facilita muito esses saquinhos. Então geralmente as mamães utilizam os dois, porque esse aqui já cabe, já ocupa um espaço grande ali na geladeira, né? E aí vão encaixando com os saquinhos. Para fazer o armazenamento desse leite, os saquinhos eles já vêm higienizados, tanto que eles são fechadinhos, tá vendo que aqui tem até uma tesourinha pra gente poder abrir, então ele não precisa de ser higienizado antes de ser utilizado. Já os vidrinhos, assim que a gente recebe esses vidrinhos, nós vamos lavar com água e sabão, enxaguar bastante para tirar o sabão aqui do recipiente, e depois vamos deixar dentro de uma panela cheia de água, cobrindo todo o recipiente e fervendo ali, na água fervendo, em torno de 15 minutos. O Ministério da Saúde até coloca para a gente começar a contar o tempo de que esses recipientes ficam lá na água fervendo, deve ser contado a partir do início desse fervor da água aí. Então a gente vai deixar lá durante 15 minutos fervendo, terminou os 15 minutos, vamos retirar os recipientes, não é para enxugar o recipiente, eles orientam a gente deixar eles de boca para baixo, assim, em cima de um paninho limpo, e esperar ele secar, e assim que tiver sequinho a gente pode fechar e guardar, e ele tá higienizado pra gente armazenar o leite materno aqui. Eu sempre oriento a gente ter umas canetinhas, essas canetinhas elas são ótimas e elas são boas pra gente poder escrever aí no plástico ou então nesses vidros também, porque a gente sempre vai ter que colocar a data e o horário da ordenha que você fez. O leite materno, quando você ordenha e armazena nesses recipientes e deixa no freezer, eles têm uma validade de 15 dias. Agora, se você deixar na geladeira, nunca deixar ali na porta da geladeira, e sim naquelas prateleiras ali perto do freezer, a validade é de 12 horas. Então, a gente sempre tem que colocar o horário e a data que a gente fez a ordenha para poder armazenar. Uma dúvida muito grande que as mamães têm é a respeito de, por exemplo, eu fiz a ordenha e consegui tirar 100 ml de leite e ainda cabem 80 ml aqui dentro, porque é de 180. Eu posso continuar preenchendo esse recipiente? Posso. Só que, se você fez mais de uma ordenha para preencher um recipiente desse,
a validade daquele leite, ele vai contar a partir da primeira ordenha. Por exemplo, eu hoje de manhã, 10 horas da manhã, ordenei meu leite 100 ml e guardei esse leite lá na geladeira. E aí, lá para 5 horas da tarde, eu fui ordenhar de novo. E aí, terminei de encher os 80 ml desse recipiente. Mesmo que eu só retirei esse leite 5 horas da tarde no mesmo dia, a data da validade dele vai contar a partir da primeira ordenha, que foi 10 horas da manhã do dia, tá? Como misturou ali, foi um leite que você já tinha ordenhado antes, acaba que a validade, mesmo que foi depois que você retirou, ele vai contar a partir da primeira ordenha. Então, tomando esses cuidados, é bem tranquilo da gente fazer, tá? Então, na geladeira, 12 horas, no freezer, 15 dias. Ah, eu tô com leite ali no freezer e eu quero dar pro meu bebê. Como é que eu faço para poder esquentar esse leite, descongelar esse leite? O leite materno, ele nunca deve ser colocado em micro-ondas ou aquecido diretamente no fogo, tá? Ele perde algumas propriedades. Então, o leite materno, você vai esquentar uma água e vai colocar em banho-maria esses recipientes, tanto o saquinho quanto o vidrinho. Vai colocar naquela água que tá quente e vai deixar ele esquentando em banho-maria com o fogo desligado. Então, depois que esquentou aquela água ali daquele recipiente, da panela que você colocou a água, você vai desligar o fogo e vai colocar o recipiente lá para ele aquecer em banho-maria. Então, terminou de aquecer, movimentou lá o leitinho ele homogeneizou novamente, você pode oferecer o leite pro bebê, tá? Aí eu ofereci o leite, tinha 180 ml, meu bebê tomou 120, sobrou 60 ml. Você pode guardar esse leite novamente na geladeira por até 12 horas e reutilizar dentro dessas 12 horas. Passou das 12 horas, sobrou lá 40 ml, infelizmente a gente tem que descartar esse leite, a gente não pode recongelar o leite, mesmo se estiver dentro daqueles 15 dias da ordenha, porque você já descongelou, já ficou 12 horas ali na geladeira e aí a gente não consegue mais garantir a validade desse leite, tá? E eu oriento, por exemplo, as mamães não estão presentes, o papai que vai dar o leite, ou então a cuidadora que vai dar esse leite quando a mamãe estiver fora, pra gente não oferecer a mamadeira e não ter risco de confusão de bico e de desmame precoce, porque, né, o que adianta a mamãe tá ali ordenhando aquele leite, o bebê acostumar com outro bico, o bico da mamadeira, e não querer mais pegar o peito, né? Como que a gente vai oferecer esse leite pro bebê? O que eu acho mais fácil e tranquilo é a gente oferecer nesses recipientezinhos, que são vidrinhos, eu até ofereço isso aqui para as minhas mamães, são vidrinhos, são copinhos com a bordinha romba mesmo, igual o nosso mesmo, e a gente vai oferecendo de pouquinho em pouquinho. Eu vou fazer um vídeo depois ilustrando, mostrando como é que a gente faz esse oferecimento para o bebê, tá? Pode ser nesses copinhos, pode ser com a colherzinha. Hoje a gente tem algumas colheres também próprias para os bebezinhos que a gente coloca na colherzinha. Na parte da colherzinha a gente enche de leitinho e aqui já vai descendo o leitinho, você vai dando na boquinha do bebê também. É uma outra possibilidade, tá? Outra coisa também que eu até esqueci de falar quando eu estava falando desses recipientes, é importante, o Ministério da Saúde orienta também a gente fazer recipientes com a boca um pouquinho mais larga, tá? Por quê? Porque às vezes a gente vê a mamãe ordenhando, coloca no recipiente, daqui a pouco, como a boquinha aqui é fininha e é difícil dela do peito colocar dentro do recipiente, aí vai pegando de um recipiente para o outro para poder encher o vidrinho, então tem muito risco de contaminação e acaba perdendo também o leite, né? Passando de um recipiente para o outro. Então, sempre utilizar esses vidros com a boca um pouquinho maior para facilitar esse armazenamento, tá? Então eu acho que era isso que eu queria falar. No próximo vídeo eu vou falar sobre as massagens e como a gente faz a ordenha manual em casa mesmo do leite, pra gente poder fazer o uso desses recipientes para armazenamento. Espero ter ajudado e até o próximo. Beijo!